Sabe aquele lugar que à primeira vista parece um paraíso tropical? Vegetação exuberante, vistas deslumbrantes do mar azul turquesa, penhascos dramáticos que cercam a ilha. Parece um refúgio perfeito, não é mesmo? Pois é, agora vem o plot twist. Esse pedaço isolado de terra é lar de um verdadeiro exército de cobras venenosas. E não são poucas. Seu nome é Shedao. Também conhecida como a Ilha das Cobras da China, o lugar que tem uma das maiores densidades de serpentes peçonhentas do mundo. E o mais impressionante? Existe gente que dedicou a vida inteira a proteger essas criaturas, virando guardiões quase lendários desse território selvagem. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai explorar as curiosidades, lendas e desafios de um dos lugares mais enigmáticos e perigosos do planeta. Então, respira fundo e embarca comigo rumo à Ilha das Cobras. Número 1. Localização e dados geográficos. A ilha de Shedao fica no mar de Bohai, a cerca de 10 quilômetros da península de Liaodong, no sul da província de Liaoning, na China. E o lugar é lindo. Olhando de cima, dá até vontade de ancorar o barquinho e curtir, não é? Só que a coisa não é tão simples. Shedao, que tem menos de 1 quilômetro quadrado, cerca de 73 hectares, é um terreno de contrastes. De um lado, você tem penhascos altos, formações rochosas impressionantes que despencam direto para o mar. Do outro, vales profundos e cobertos por uma vegetação densa, um verdadeiro labirinto verde. Para completar o cenário, as águas ao redor não são exatamente aquele convite ao mergulho. Muito recife, muita rocha escondida, correnteza forte. Ou seja, qualquer aproximação sem plano e sem cuidado pode virar problema. Isso já faz com que a ilha fique protegida do turismo de curiosos. Mas não é esse o único motivo que afasta os visitantes. Porque, no fim, o grande destaque de Shedao não são as águas claras ou a paisagem. O protagonista absoluto aqui tem escamas, peçonha e habita cada cantinho desse pequeno paraíso e recebe o nome de a Víbora de Shedao. E já falamos dela. Mas antes de tudo, vamos entender como surgiu esse paraíso de serpentes. Número 2. A origem da ilha. Acredite ou não, Shedao nem sempre foi uma ilha isolada. Há milhares de anos, ela fazia parte do continente, mas mudanças geológicas e variações no nível do mar acabaram separando esse pedaço de terra do restante da China. E foi aí que a natureza deu um jeito de transformar o lugar no que ele é hoje. Na época em que Shedao ainda estava ligada ao continente, as cobras já habitavam a região. Mas conforme o mar subiu e a ilha se formou, uma parte dessas serpentes acabou ficando presa ali, sem possibilidade de voltar. Como não dava para simplesmente sair nadando de volta para a terra firme, elas tiveram que se adaptar ao novo habitat, e foi isso que as transformou em predadoras implacáveis. E no cardápio, o principal prato são as aves migratórias. Todos os anos, uma porção de pássaros passa por ali, seja para repousar ou para se alimentar antes de seguir caminho. E adivinha o que as cobras comem? Basicamente essas aves. Mas antes de falar sobre o banquete de pássaros, vamos conhecer a estrela do local. Número 3. A Víbora de Shedao. Se existe um ser que manda em Shedao, é ela, a Víbora de Shedao. Esse nome pode não ser tão famoso quanto o da mamba negra ou da naja, mas pode acreditar. Essa serpente está entre as predadoras mais eficientes do mundo. Ela é parente das víboras asiáticas, e apesar de não ser muito grande, medindo entre 65 e 70 centímetros na fase adulta, o que falta em tamanho sobra em letalidade. A coloração dela varia entre marrom e acinzentado, com marcas escuras ao longo do dorso que parecem formar um X. Essa camuflagem perfeita faz com que fique praticamente invisível no meio das folhas e rochas da ilha. E o mais interessante, na lateral da cabeça, ela tem uma faixa pós-ocular marcante e um par de fossetas loreais, pequenos sensores térmicos que detectam variações de calor. Ou seja, mesmo no escuro, ela sabe exatamente onde sua presa está. Agora, falando do que realmente coloca essa víbora entre as cobras mais temidas, o veneno.
Número 4. Veneno e estratégias de caça. Por que essas cobras são tão letais? A resposta está na dieta delas. Como a ilha de Shedal é isolada e não tem roedores ou outros mamíferos para caçar, a única fonte de alimento disponível são as aves migratórias que passam por lá todos os anos. Essa pequena ilha fica no caminho de várias espécies que vêm de regiões distantes e fazem uma parada estratégica para descansar antes de seguir viagem. E é nesse momento que as víboras de Shedal entram em ação. O problema é que os pássaros não são presas fáceis. Eles são rápidos, voam alto e podem escapar no menor descuido. Se a mordida não for letal, ou se o veneno não agir rápido o suficiente, a ave pode simplesmente alçar voo e sumir. E a natureza, claro, tratou de resolver isso. As víboras de Shedal desenvolveram um veneno extremamente potente e de ação rápida, projetado para derrubar a presa antes que ela tenha a chance de fugir. Em questão de segundos, o sistema nervoso da ave começa a falhar, causando paralisia e impedindo qualquer tentativa de voo. Mas só veneno forte não basta. Essas cobras também são verdadeiras mestres da emboscada. Muitas delas se penduram em galhos baixos, onde os pássaros pousam para descansar ou procurar insetos. Outras preferem se esconder entre as rochas, esperando pacientemente que uma ave desavisada passe perto o suficiente. Quando a oportunidade surge, elas lançam um bote relâmpago, certeiro, sem dar tempo para reação. E como a vida na ilha tem seus períodos de escassez, as víboras de Shedal sabem economizar energia. Quando os bandos migratórios vão embora, elas entram em um estado de atividade reduzida, sobrevivendo por meses sem se alimentar. Basicamente, a natureza programou essas serpentes para se empanturrar de comida quando as aves aparecem, e depois, viver do que armazenaram. Número 5. As aves migratórias. Falando em aves, a ilha é um importante ponto de parada para espécies que voam longas distâncias da Sibéria até regiões mais quentes, ou vice-versa. Tordos, andorinhas, toutinegras e várias outras espécies dão as caras ali durante a migração. Elas aproveitam o local para descansar, procurar alimento ou apenas fazer uma pausa no trajeto. Claro que muitas vezes elas acabam encontrando uma emboscada de víboras famintas. Nem sempre a ave tem tempo de reagir. O bote é ágil e o veneno poderoso encerra a partida rapidinho. Mas a migração segue acontecendo ano após ano. A natureza, nesse caso, criou uma engrenagem. Se por um lado a cobra depende das aves, por outro, as aves ainda aproveitam alguns recursos da ilha. E a cadeia da vida segue. Número 6. O risco de extinção e as ameaças humanas. Apesar de a Ilha das Cobras parecer um lugar bem hostil para nós, humanos, a ameaça real à sobrevivência das víboras vem, em grande parte, da ação humana. Durante o século XX, a população de serpentes caiu drasticamente por um motivo bizarro: a caça para a produção do famoso vinho de cobra. Essa bebida, muito popular na medicina tradicional chinesa, era feita mergulhando serpentes vivas em álcool de arroz. A crença popular dizia que o líquido ganhava propriedades medicinais, capazes de curar dores nas articulações, fortalecer o corpo e até melhorar a virilidade. Não existe comprovação científica de que isso funcione, mas por décadas a demanda cresceu e transformou Shedal em um campo de caça ilegal. Os caçadores entravam na ilha armados de varas e sacos, capturavam as serpentes e as vendiam em mercados clandestinos. O resultado? A população de víboras entrou em colapso. No início dos anos 1980, pesquisadores estimaram que restavam menos de 10.000 cobras na ilha, um número extremamente baixo, considerando que décadas antes as serpentes eram contadas às dezenas de milhares. Além da caça desenfreada, a caça de aves também prejudicava as cobras. Se os pássaros diminuíam, as víboras ficavam sem alimento e passavam fome. E como se não bastasse, outro problema surgiu. Ratos marrons chegaram à ilha escondidos em barcos de pescadores. Esses roedores começaram a competir por comida e, durante os meses frios, atacavam as serpentes mais fracas. O que se viu foi um verdadeiro desequilíbrio no ecossistema.
Foi só em 1982 que o governo chinês decidiu agir, declarando Shedao uma reserva natural nacional. Com isso, a caça e barcos de pesca foram proibidos, e patrulhas passaram a monitorar a ilha, mas nenhuma lei funciona sozinha. Era preciso ter gente lá dentro, garantindo que o equilíbrio fosse restaurado. Foi aí que surgiram os Guardiões da Ilha. Número 7. Os Guardiões da Ilha das Cobras. Se tem um grupo de pessoas que merece respeito, são os Guardiões de Shedao. Esses caras não só aceitaram viver em um dos lugares mais perigosos do planeta, mas dedicaram a vida inteira à proteção das serpentes. O trabalho não é nada glamuroso. As moradias são rústicas, o clima é extremo e, claro, há cobras em absolutamente todos os lugares. Durante a noite, não é incomum que uma víbora apareça dentro do alojamento, se esconda nos sapatos ou deslize pelo chão enquanto alguém dorme. Cada passo tem que ser calculado, cada movimento tem que ser pensado. Um episódio emblemático envolvendo esses guardiões foi a grande seca que assolou a ilha em 89. Por cerca de 3 meses, quase não choveu. As fontes naturais de água sumiram e as cobras começaram a vagar desorientadas, em busca de algo para beber. A situação chegou a um ponto crítico, com risco de mortalidade em massa. Os guardiões não ficaram de braços cruzados. Organizaram viagens com navios de patrulha, transportando centenas de bacias cheias de água doce. Quando desembarcavam, se deparavam com serpentes surgindo de todos os cantos, desesperadas por hidratação. Com esforço, foram cavados poços e criados pequenos reservatórios para amenizar a situação. Sem isso, as víboras teriam sofrido um baque populacional gigantesco, talvez irrecuperável. E os desafios não param por aí. Como qualquer biólogo que trabalha com serpentes, é impossível passar anos nesse lugar sem levar uma ou outra picada. Alguns guardiões relatam várias ferroadas ao longo da carreira. O veneno às vezes não faz efeito imediato, mas poucas horas depois, o membro fica inchado, latejando de dor. Se não houver soro antiofídico, o quadro pode se agravar. Felizmente, a reserva mantém algum suprimento médico e um esquema de comunicação para socorro, ainda que tudo seja precário. Mesmo com todos os cuidados, acidentes acontecem. Alguns guardiões, após tantas picadas, desenvolveram uma espécie de resistência parcial, mas isso não anula o risco. Cada mordida é uma loteria perigosa. Além disso, eles precisam lidar com um problema inesperado: infecções nas cobras. Muitas víboras de Shedao sofrem com estomatite, uma inflamação na boca causada pelos bicos das aves que elas caçam. O problema? Se a infecção avança, a cobra não consegue abrir a boca para comer e morre de fome. A solução? Os guardiões precisam segurar a serpente, forçar a mandíbula dela a abrir e aplicar um antisséptico diretamente na ferida. Sem luvas grossas, porque isso impediria a precisão. Imagina o nível de sangue frio para segurar uma víbora ultravenenosa, abrir sua boca e tratar uma ferida enquanto ela tenta se soltar. E olha que coisa incrível. Mesmo após a aposentadoria, muitos desses guardiões voltam para a ilha para ensinar os novatos e continuar monitorando as cobras. É uma missão de vida, um compromisso que vai além do trabalho. Sem eles, Shedao poderia ter se transformado em uma ilha sem serpentes, ou pior, em um pedaço de terra dominado por ratos, sem o equilíbrio natural que manteve esse ecossistema de pé por tanto tempo. Número 8. Histórias e lendas que rondam a ilha. Como todo lugar remoto e cercado de mistérios, a ilha de Shedao também tem suas lendas, e algumas delas são bem exageradas. Uma das histórias mais conhecidas fala sobre cobras gigantes que, um dia, tentaram atravessar o mar para se tornarem dragões. Dizem que o rei dragão, guardião das águas, não permitiu que elas completassem a travessia. Muitas serpentes teriam sido atacadas por criaturas marinhas, enquanto as que sobreviveram voltaram derrotadas para a ilha, desistindo do sonho de ganhar asas. Outra lenda, bem no estilo das clássicas histórias de piratas, afirma que existem tesouros escondidos em grutas inacessíveis, guardados pelas víboras mortais. Claro, nunca houve nenhuma evidência real disso,
Mas o simples fato de a ilha ser infestada de serpentes já alimenta o imaginário popular. No fim das contas, a única riqueza real de Shedal não são baús cheios de ouro, mas sim o patrimônio biológico das cobras, que quase foram extintas pela caça desenfreada e hoje recebem proteção especial. Número 9. Por dentro das pesquisas científicas. Se tem algo que a ciência aprendeu ao longo dos anos, é que veneno de cobra pode ser tanto uma arma letal quanto um remédio poderoso. E com a víbora de Shedal não é diferente. O veneno das víboras de Shedal tem despertado grande interesse científico. As toxinas presentes nessas cobras são um verdadeiro coquetel químico, e muitas delas podem ter aplicações medicinais surpreendentes. Pesquisadores chineses, em parceria com universidades e centros de pesquisa internacionais, vêm estudando essas substâncias para entender melhor suas propriedades farmacológicas. Alguns estudos indicam que compostos do veneno podem ser usados no desenvolvimento de novos analgésicos, anticoagulantes e até anti-inflamatórios. Há também pesquisas que buscam explorar o potencial das toxinas para tratar problemas neurológicos e dores crônicas, além do desenvolvimento de soros antiofídicos mais eficazes. Mas as pesquisas não se limitam apenas ao veneno. Com o avanço da tecnologia, cientistas têm utilizado drones e câmeras infravermelhas para monitorar as cobras de longe, evitando ao máximo perturbar o ambiente. Isso permite acompanhar os hábitos de caça, a movimentação das serpentes, as taxas de reprodução e até a identificação de doenças que podem afetar a população. Monitorar a ilha com tecnologia é uma forma de garantir que tudo esteja equilibrado e que as alterações naturais ou mesmo climáticas não coloquem as cobras em risco. Esse tipo de estudo não é apenas uma questão de curiosidade científica. Compreender o comportamento das serpentes ajuda a traçar estratégias de conservação e responder a perguntas fundamentais, como o impacto das mudanças climáticas na migração das aves, a quantidade ideal de cobras que a ilha pode suportar sem um colapso ecológico e o que pode ser feito se uma doença começar a se espalhar entre os animais. A ciência, nesse caso, não apenas estuda as víboras, mas também trabalha para garantir que elas continuem existindo no futuro. Número 10. Acesso hiperrestrito. Quem pode entrar lá? Tá a fim de visitar a Ilha das Cobras da China? Bom, sinto dizer, mas você não vai conseguir pisar lá se não tiver uma permissão super especial do governo. E não é fácil de obter. A reserva natural restringe o desembarque de turistas para proteger tanto as serpentes quanto os visitantes. Qualquer presença humana altera o ambiente, e convenhamos, não tem muita infraestrutura de segurança ou hospital perto. Então, quem costuma ir lá com frequência? Basicamente, só 3 grupos de pessoas têm acesso à ilha. O primeiro são os cientistas, que estudam não apenas as cobras, mas também as aves migratórias e toda a fauna do local. O segundo grupo é formado pelos guardas florestais e pesquisadores que trabalham na administração da reserva, garantindo a conservação do habitat e monitorando as populações de serpentes. O terceiro, mais raro, é composto por equipes de TV e documentaristas que conseguem uma autorização especial para produzir conteúdo educativo. Mesmo assim, qualquer um que desembarque por lá precisa seguir regras rigorosas de segurança. Para o público em geral, a única forma de ver a ilha de perto é através de passeios de barco que circulam ao redor dela, mas sem permitir desembarque. E convenhamos, ainda bem. E aí, o que mais te deixou de cabelo em pé sobre a Ilha das Cobras? Você já sabia que existia um lugar assim, onde a natureza decidiu dar um toque extra de adrenalina? Se você curtiu essa viagem por um dos destinos mais perigosos e fascinantes da China, não esqueça de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações. Tem muita história arrepiante e lugares desse nosso belo mundo vindo por aí, e você não vai querer perder. Obrigado por embarcar com a gente nessa aventura e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!